seja bem-vindo ao nosso segundo episódio, ou parte 2, podemos chamar, do Joycast Minha Máquina Está Falhando. O que eu devo fazer? Foi uma aula. O Júnior trouxe muitas informações, muitas notícias de como cuidar. Sabe, olhando como amador nesse processo, porque tenho aprendido isso nesse 1 ano que a gente está caminhando junto, o ar-condicionado, o clima, tá chovendo em Curitiba, por exemplo, somos do sul, né? Tá chovendo em Curitiba, então eu preciso aquecer mais o meu ambiente para baixar um pouco a umidade, tá muito sol, muito calor em Curitiba, então eu tenho que aumentar um pouquinho mais a umidade, enfim, é uma aula. Agora, nós terminamos nossa última conversa sobre como que eu evito que essas falhas aconteçam. E eu queria agora que a gente puxasse, Júnior, se nós... Tem alguma cabeça que fale mais do que a outra? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, prazer fazer parte desse projeto. Eu acho muito bacana e tenho recebido bastante feedbacks. Que legal. Disso de alguns clientes que eles sempre falam, cara, tem ajudado. Tem ajudado no meu conhecimento. Eu acho muito legal isso. Muito legal. Ângelo, é interessante essa pergunta porque existem alguns mitos. Nenhuma cabeça de impressão foi feita para falhar. Né? Imagino. Então, não, tem alguma que fale mais do que a outra? Depende de você respeitar o limite de cada cabeça de impressão. Tá? Conta aí mais. Vou explicar. Vai lá. Eu já recebi bastante reclamação de pessoas, de grupos, falando, a cabeça XP600 não serve para nada. Cara, isso é um mito. Porque a cabeça XP600 ela é uma cabeça excelente. Tá bom. Desde que você respeite os limites dela. Quais limites? Não foi feita ela não é uma cabeça de impressão para velocidade, não é uma cabeça de impressão para produção. Ela é uma cabeça de impressão para amador, é para quem está iniciando um negócio e não tem perspectiva de grandes impressões. Poderia dizer, até trazendo num outro prisma do que você está falando, seria para uma pessoa que está começando. Isso. E vai rodar quantos metros quadrados? Sim, vamos pensar por dia, ele vai rodar... Vamos colocar... você tem que rodar com ela todo dia, senão ela vai te causar um problema. Sim, já falamos disso no nosso primeiro episódio, hein? Isso, mas é verdade. Mas a quanto quantidade... Vamos dizer assim, você vai imprimir em torno de uns 50 metros dia. Legal, dia. Isso é um iniciante. Isso é um iniciante. Legal. E aí? Tá? Então, e você vai imprimir sempre em 8 passes e velocidade baixa. Isso é importante. Ok. Porque ela funciona em passadas menores? Funciona. Mas ela vai durar muito menos. Em passadas menores? 6 passes, 4 passes, 3 passes, 2 passes, ela funciona. Porque ela vai aumentar a velocidade absurdamente. Só que ela vai durar menos. Da mesma maneira, caso a sua máquina tenha 2 XP600. Certo. Com uma XP600, ela divide em 8 passes, certo, a cabeça, em 8 partes. Se você tiver com 2 cabeças de impressão, cada cabeça a máquina vai dividir em 4 partes, se você for imprimir 8 passes. Legal. Então, você já está gastando a cabeça de impressão mais do que ela deveria. Entendeu? Ok. Então, agora, em relação às outras cabeças de mercado, cara, todas funcionam do mesmo jeito. Respeita o limite. Como eu vou saber os limites? Entre em contato com a gente. Nós podemos fazer uma análise no equipamento, verificar onde que está o limite, se há uma possibilidade segura de aumentar a sua produção com seu equipamento, produção em velocidade, né, diminuir passadas, de maneira segura no equipamento. Porque simplesmente trocar isso, alterar, pode lhe causar alguns problemas. Sabe que você falando isso, me vem à cabeça uma coisa interessante, né? Temos profissionais que já entendem, dominam disso, então tem lá suas 5, 6, 10 impressoras rodando, 3 turnos ela funcionando. Mas tem aquela pessoa que, digamos que está começando, mas já começa bem, rodando 50 metros dia, e está fazendo o seu negócio andar. A impressora, eu gosto sempre de fazer essa analogia, e você que tem acompanhado, tem percebido isso, é como um carro. Sim. Então não adianta eu querer colocar gasolina de avião no carro, porque ele não vai voar. Pelo contrário, vai danificar todo o meu equipamento. Então eu tenho que colocar gasolina, que é a gasolina de carro. Com isso, as dicas que você tem dado cuida do clima, cuida da velocidade, cuida da impressão, cuida de como coloca o material, você já falou sobre isso também. Enfim, uma série de dicas. Isso que o Júnior acabou de dizer é super importante, porque você tem um equipamento
E antes que alguém diga que seu equipamento é ruim, entre em contato com o Júnior. Fala com ele. Entra lá no site da Trijoy, marca lá dentro dos nossos formulários, marca lá, queria obter um pouquinho mais de informação, porque muitas vezes é só uma orientação. E eu lembro muito bem, voltando à analogia de um carro, que se você tem um carro com um câmbio, a troca de marcha manual, essa troca de marcha, ela tem uma forma de você fazer, para que você tenha uma vida útil maior. E é a mesma coisa quando você vai parar no sinaleiro. Se você ficar com o teu pé no fundo da embreagem e for parando, você vai danificar o teu equipamento. Essas dicas nós vamos aprendendo com os nossos pais, digamos assim. Com as impressoras, aciona o Júnior, porque perceba, às vezes o equipamento que você tem vai te levar no mesmo lugar, com a mesma qualidade, às vezes vai ser ajustável o tempo, mas você não vai precisar fazer um investimento talvez novo que te gere um maior custo, porque, lembrando, o nosso foco é, minha máquina está falhando, o que eu devo fazer? Qualquer um vai dizer, troca, mas às vezes não necessariamente é troca, é um técnico especializado junto com você. Bom, dado a dica, né? Deixa eu fazer mais uma pergunta, se for inevitável, né? Cara, é inevitável as falhas, como que eu faço para melhorar o resultado da minha impressão? Veja, antigamente os equipamentos eles eram limitados, os softwares eram limitados em recursos, tá? Então, hoje os softwares de todos os equipamentos, tá? Por exemplo, a Holland ela tem o Double Pass, que é a maneira de impressão, que seria passada dupla. A Mimac tem camada. E as chinesas, elas têm um sistema geral, todas as chinesas, de impressão, que alguns chamam de fitter, alguns chamam de pulverização, tá bom. que é uma sobrepassada, é uma pulverizada nas primeiras passadas, certo. Você regula certo. isso, que a função dessas passadas é esconder as marcas de impressão, entendeu? Ok. Porque você lembra que eu falei antes do step, né? Certo. O step ele altera a cada troca de mídia. Ok. O step ele altera em cada puxada do equipamento. Os roletes puxaram a mídia. Certo. Na próxima puxada vai ser diferente o peso do step. Ok. Então, essa pequena diferença de peso já causa uma diferença no avanço. E essa pequena diferença no avanço já me cria marca. Entendi. Tá? Nós estamos falando de uma impressão lisinha, linda. Perfeito. Então, essa função, essa ferramenta que os softwares têm, elas servem justamente para isso, para esconder essas marcas. Certo. E você pode regular, aumentando a potência, digamos assim, né? O grau desse micro-step, que alguns chamam de micro-step, em algumas impressoras, como a Ampla, por exemplo, lá chama de micro-step. Certo. Que é a passada 4+, 6+, que é justamente para isso. Legal. Então, só que tem que levar em consideração, entender que essa ferramenta, ela vai duplicar, triplicar, quadruplicar as primeiras passadas. Tá bom. Então, teoricamente, vai fazer uma impressão mais lenta. Claro. Tá? Claro. Porque assim, velocidade e qualidade não tá legal. Não se combina. É a mesma coisa que você andar 200 por hora com o carro e andar 100 por hora. Perfeito. A segurança é totalmente diferente. Perfeito. Tá? Então, a ideia é você entender isso. Então, quando que eu vou trabalhar com essas funções? Quando eu for trabalhar com impressões que serem vistas de perto. Se eu for imprimir uma lona, uma fachada, uma empena, não preciso ter esse cuidado, porque eu não vou conseguir enxergar. Claro. Tá? Isso eu estou falando de 2 metros para frente. Sim. Né? Se eu estou a uma distância de 2 metros para frente da impressão, eu já não vou enxergar os detalhes da impressão. Boa. Tá? Então, não é à toa, até fazer um adendo. Vai. Antigamente, dessas cabeças de impressão que eu falei dos 80 picolitros, certo. Quando eu imprimi em outdoor, cada ponto era gigantesco, era um distante do outro, tinha muita parte Olhando perto, você não enxergava nada, coisa horrível. Você só via ponto, um esfumaciado, mas que você colocava a distância, você conseguia fazer a definição, porque isso é o nosso olho, nossos olhos que fazem essa montagem. Isso que o Júnior está dizendo é muito importante. Se você não tem no seu negócio, fica a dica. Quando você for pegar uma impressão com o seu cliente, um serviço, pergunte para que é. Perguntando para que é, faça um checklist simples, empregue isso nos seus procedimentos,
Porque você conhece o seu equipamento, sabe a potência que ele tem. Vou voltar à analogia. Eu sei que eu tenho um utilitário, então eu não posso levar 10 toneladas para alguém como um transporte. Eu posso levar no máximo 1 tonelada. Então, se você sabe o equipamento que você tem, você sabe como você vai fazer aquela impressão e automaticamente o tempo que você vai levar para entregar aquilo. Uma lona que ele vai precisar imprimir e colocar dentro da empresa dele, porque as pessoas vão olhar a 50 centímetros e ele diz para você, eu preciso impresso essa lona de 200 metros amanhã. Ferrou! Ou você vai acelerar teu equipamento ou você vai ter um problema. Então, isso ajuda você a evitar perder o equipamento, um substrato, né, uma tinta, e principalmente garantir a vida útil do seu equipamento. Ótima ideia, Júnior. Bom, eu vou deixar eles com os nossos patrocinadores, porque afinal de contas tem sido um prazer tê-los aqui. Fiquem com os nossos patrocinadores. Bom, voltando, estamos no episódio 2 de Minha Máquina Está Falhando. O que devo fazer? Bom, tivemos uma aula com várias informações, desde cuidar do clima, do ambiente, da cabeça, da velocidade, dicas de você conhecer o teu equipamento, dicas de você fazer as suas manutenções, muitas. Mas, Júnior, se fosse para resumir, né, sei lá, 3 dicas, 5 dicas principais, quais seriam elas? Ângelo, a dica principal é a frequência das chamadas que nós temos. Normalmente, nós temos as chamadas dos problemas de falhas acontecem na mudança de estação do ano. Certo. Para inverno e para verão. Porque é quando nós temos os ápices do frio e do calor. Legal. Que são configurações diferentes. Com certeza. Mas por que isso acontece? Porque o ambiente de impressão não tá climatizado. Sim. Se o ambiente de impressão estiver climatizado, não tem esse problema. Não importa o que está lá fora. Ou seja, em resumo, a climatização é o principal. Legal. O segundo ponto importante é revisões periódicas no equipamento. Manutenção preventiva. Eu aconselho a fazer manutenção preventiva a cada 8 meses, no máximo 1 ano. Tá? Show. Isso é importante, porque na manutenção preventiva nós vamos verificar filtros das máquinas solventes, tensão de cabeça, cabeamento, polias. É uma revisão. Total. E da mesma maneira nas ecosolvente, que é quando nós vamos verificar se os dampers estão ok, se os dampers estão entrando ar ou com indício de que vai entrar ar, por isso que a gente já faz algumas trocas. Enfim, isso vai resumir, vai resolver o problema do cliente, aonde ele vai ficar parado por isso, né? E manter sempre a tinta e o substrato no mesmo ambiente que está o equipamento. Não coloca a tinta no chão, certo? Porque o frio do chão pode passar, condensa a tinta, o pigmento, ele enrijece o pigmento de novo. E aí a tinta acaba ficando mais grossa, mais densa. Então isso também causa umas falhas. Então os cuidados são esses. E também verificar a passada de impressão e velocidade. Que é o que nós batemos que é o que eu bati bastante, porque isso realmente causa problema. Legal. Bom, eu estava pensando aqui, você por acaso já pensou, né, em fazer uma sequência de treinamento sobre isso? Porque é tanta informação, sei lá, formatar algo até para que as pessoas possam acessar, possam ver, melhorar no seu equipamento, terem maiores ganhos. Já pensou em formatar um treinamento disso, Júnior? Pois é, Ângelo, acho que é uma ideia, uma dica bacana. Legal. Porque eu vou poder levar para vocês um pouco mais da experiência e do conhecimento. Com certeza. Lhe ajudar em algumas manutenções básicas que você possa fazer e algumas prevenções. Eu acho que a gente pode elaborar alguma coisa para os próximos. Vou dizer para vocês, se acha que é interessante, gostou das ideias, quer mais informações, avisa para a gente aqui, deixa aqui, poxa, eu queria um treinamento como esse, eu queria talvez
ir até a Trijoy para que você possa conhecer o showroom da Trijoy e aí poder conhecer um pouco mais dos equipamentos, do laboratório também, pode conhecer o laboratório da Trijoy. Deixa aí seus comentários, entre em contato com o Júnior, com certeza ele vai te atender, será um prazer. Afinal de contas, o objetivo é, se a máquina está falhando, o que devo fazer para rentabilizar o meu negócio? Esse é o nosso objetivo. Ângelo, uma coisa que a gente sempre se preocupa, e é uma verdade entre o departamento técnico e o comercial, é que a nossa preocupação com os nossos clientes é que eles só se preocupem em vender o produto deles. Certo. A preocupação com o funcionamento do equipamento, está falhando, isso é a nossa preocupação. Legal. Nós vamos cuidar disso. Por isso, um contato constante nossa central de vendas tem com os nossos clientes. Perfeito. E por isso um canal direto dos nossos clientes diretamente até comigo. Não somente com os nossos técnicos, mas diretamente comigo também. Para poder ter essa proximidade e poder ajudar. Então, eu acho que é tudo muito bem válido. Muito legal. Júnior, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado pela presença, pelo ensinamento. Pessoal, muito obrigado. Você vai nos ajudar muito se você curtir o nosso canal, compartilhar, ativar o sininho. Isso é muito importante para a gente. E traz informações, aquilo que você precisa, quer, deseja saber, conhecer mais. Vai ser um prazer que a gente traga para a mesa. Isso aí. E fale sobre ele. É isso muito aí. obrigado. Um bom trabalho para todos. Obrigado. Sucesso, pessoal.